Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Obrigado, Pai, meu Deus, meu Mestre, pela palavra de hoje, por aquilo que vamos ouvir. Recebo, Senhor, a glória de hoje, trazendo para os teus filhos alegria, paz, esperança, certeza, convicção, que a nossa fé no Senhor não é inútil, não é em vão. A sua perseverança no Senhor, na palavra da graça, não é inútil. Vai dar frutos. Você vai tomar posse de tudo aquilo que você está determinando. Tudo aquilo que é promessa de Deus, na sua palavra, vai se cumprir na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Louve a esse Deus com suas palmas. Receba essa palavra em sua vida. A sua fé no Senhor não é inútil. Declare isso para o seu irmão. A sua fé no Senhor não é inútil. Não é em vão. Hoje nós vamos continuar com o tema Tenha fé, não esmoreça, parte 2. Anote aí no seu caderninho de anotações. Tenha fé, não esmoreça, parte 2. E vamos a Hebreus capítulo 11, verso 1, para darmos início a essa segunda parte. Hebreus, o capítulo é o 11 e o verso é o 1. Aqui fala dos heróis da fé, que viveram a fé e foram honrados pelo Senhor. E começa assim, Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de quem? De Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Aqui estão testemunhos de pessoas vitoriosas pela fé. Não foi por uma outra coisa. Foi pela fé. Foram vitoriosos. Todos os homens do passado que receberam a ação de Deus, a situação resolvida, foram pessoas que se posicionaram diante do problema, não como pessoas inseguras, com o coração incerto, mas com fé, com atitude positiva. E essa mesma atitude, Deus espera de cada um de nós. Amém. Que você se posicione diante da situação com segurança. E não com o seu coração incerto. Porque é a Deus que você está servindo e buscando a palavra. E Ele é fiel em todas as suas promessas. Ele cumpre o que Ele diz. Diga, eu recebo essa palavra. Nas situações da nossa vida, a nossa posição tem que ser essa. Dos homens da fé. Porque o mesmo Deus, de Abraão, de Davi, de Abel, que fala aqui, de Daniel, de Moisés, é o mesmo, não mudou. Ele age do mesmo jeito, pela fé. E sempre vai ser assim. O mesmo Deus que agiu na vida de Daniel, Ele não mudou. É o mesminho. Que se você viver a fé, Ele vai agir do mesmo jeito na sua vida, nas suas coisas, naquilo que você precisa. Abençoados, quem são as pessoas que estão sobre a terra hoje? Somos nós. Então mudou o povo, mas não mudou Deus. Não é mais Elias, mas é você.
Não é mais Davi que está aqui, mas é você. Não é mais Moisés que está aqui, mas é você e eu. O povo mudou, mas o Deus não mudou. O Deus continua o mesmo, mas o povo mudou. E esse povo precisa viver o quê? A fé. Senhor, eu não estou vendo o vento e nem estou vendo a chuva, mas eu sei que o Senhor está agindo. Assim falou o profeta Elias, ou seja, o povo mudou, mas a fé permanece. O Deus é o mesmo. Senhor, eu não estou vendo o vento, eu não estou vendo a chuva, mas eu creio que o Senhor está agindo. Deus, eu não sei como o Senhor vai fazer para resolver essa situação, mas eu sei que o Senhor vai fazer. Porque eu creio. Nós somos esse povo hoje que está sobre a terra. E que Deus vai ser com você. Amém. A fé tem olhos. Aqui diz no começo do capítulo 11, ora, a fé é a certeza. Então a fé tem olhos. E eu recebo os olhos da fé ativados em você. Você tendo essa fé, você tendo essa convicção. Veja o que diz o verso 6 do capítulo 11. De fato, sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. A dúvida, olhe para mim, a dúvida é o que estraga a fé. A incredulidade, disse Jesus. Jesus falou em Mateus 21 da seguinte maneira: se tiverdes fé e não duvidares, o que você quer, o que você precisa, sucede, acontece. A fé, meus irmãos, move os céus ao nosso favor. Traz solução para os nossos problemas. Fé. Você precisa vivê-la. Ter essa determinação positiva em sua vida. Seguindo, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, recompensador dos que o buscam. Então, os que buscam a Deus, nenhum vai ser envergonhado. Amém. Receba essa palavra. Nenhum, porque Ele vai recompensar. Aqui diz que Ele é galardoador, recompensador dos que o buscam. Então, nem eu e nem você seremos envergonhados. Glória a Deus. Porque vai haver uma recompensa por estarmos vivendo a fé, depositando a nossa confiança na palavra do nosso Deus, ao qual estamos servindo. Agora vejamos o que diz a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 4, verso 19. Aqui vai confirmando tudo que a gente está aprendendo nesse seminário. Tenha fé, não esmoreça. Romanos 4, 19. Falando aqui de Abraão e da promessa que Deus fez a ele, o filho Isaque. E sem enfraquecer na fé, diga sem desanimar, sem abandonar a fé, isso é muito importante. Eu declaro que você nunca abandone a sua fé, a sua confiança em Deus. Às vezes, meus irmãos, somos assolados, a nossa fé é provada de várias maneiras. De várias maneiras. Problemas vêm como uma tempestade, de repente. Às vezes somos maltratados, entristecidos por pessoas da nossa casa. Não é verdade? Por aqueles que têm o nosso sangue. Somos maltratados e entristecidos. Então, são situações que vêm para a gente abandonar a nossa fé, o nosso ânimo. E não só isso, aquela bênção que não chega, que não vem logo, aquilo que você pediu.
aquele familiar que até agora não mudou, aquele filho que até agora não parou de beber, que até agora não saiu de uma situação obra da carne, aquele dinheiro que não sai. Então, existem várias situações que podem levar você a abandonar a sua fé. A perda de um ente querido. Tem pessoas que quando perde um ente querido, ela não retoma mais a sua fé. Tem pessoas que se revoltam até. Muitos se revoltam. E nem voltam mais. Já outros deixam de viver a fé, abandonam a fé, por não ter tido êxito na parte profissional. Porque não passou num concurso. E abandonou a fé. Se revoltou para com Deus. Agora não quero saber mais de nada. O que eu estava fazendo não vou fazer mais, não vou mais para a igreja. Se revoltou. E nós não podemos desanimar nesses momentos, porque aquele que fez a promessa é fiel. A gente tem que seguir tentando. Amém? Amém. Não deu certo aqui, mas vai dar certo ali. Eu tenho que continuar perseverando, sem enfraquecer na fé, sem desanimar. Enquanto a promessa que Deus fez a Abraão não se cumpria, muitas coisas aconteceram no caminho. Mas aqui diz, sem enfraquecer. Eu declaro essa palavra na sua vida também, em nome do Senhor Jesus. Perplexos, porém não desanimados. Amém? Eu não estou entendendo nada, o porquê de tudo isso está acontecendo, mas eu recebo que eu sou mais que vencedor. Não estou entendendo o porquê de tudo isso, meu Deus do céu. Mas é como diz a palavra, abatidos, porém não destruídos. E segue, perseverando em nome de Jesus. Olha o que diz aqui, Romanos 4, verso ainda 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu. Agora veja como Abraão se fortalecia na fé, dando glória a Deus. Glorificar a Deus é dizer que Ele é bom e maravilhoso enquanto não se resolve as coisas. É glorificar a Deus. Enquanto você não vê aquilo resolvido, e você dizer, Deus, Tu és maravilhoso, eu continuo te servindo mesmo assim. Tu és o meu Deus, o meu Senhor, o meu Pai. Abraão glorificava a Deus assim. E é assim que você também tem que glorificar a Deus. Enquanto não se resolve a questão, quando ainda estamos na aflição, quando ainda estamos precisando das coisas, e você declarar, Deus é maravilhoso, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É assim que se glorifica ao Senhor. Assim eu tenho procurado viver. Assim eu declaro você também vivendo a sua fé abençoada. Abraão teve esse propósito no seu coração, essa meta em sua vida. Abraão fortaleceu a sua fé dessa maneira. Eu creio que dias melhores virão, amém? Amém. Digo, meu Deus, digo, meu Deus de amor, me protege. Ele é bondoso, Ele é maravilhoso e não desampara um justo. Assim você está glorificando a quem? A Deus. Eu declaro você sendo esse discípulo. Amar a Deus antes da bênção acontecer. É fácil você glorificar a Deus quando tudo está certinho, quando tudo está resolvido, quando nada está dando errado. Quando no seu ambiente de trabalho, você diz, puxa vida, que maravilha, tudo dando certo. Aqui em casa, pastor, olha, paraíso. Estou muito feliz. Senhor, louvado seja o teu nome. É fácil, porque tudo está resolvido. As coisas que não estavam em ordem estão consertadas. Mas glorificar a Deus é colocar em prática isso aqui nos momentos difíceis.
Quando tudo está bem é fácil. Deus quer ver você perseverante agora. Deus quer ver o pastor Santo perseverante agora. Confiante agora, e você também. Os da fé. Eu e você, em nome do Senhor Jesus. Um povo que ama a Deus antes da bênção acontecer. Um discípulo feliz, alegre, contente, dedicado a tudo antes do milagre acontecer. Antes de você ver a bênção, você adentrar com alegria, ter harmonia com o corpo de Cristo. Bom dia, irmão, pedra viva, abençoado. Eu sou mais que vencedor e você também. Sendo que você está passando talvez por um período de enfermidade, sendo que você talvez tem problemas no trabalho ou na família, está sendo perseguido, mas você está vivendo a fé a si mesmo. Sem duvidar da promessa de Deus que Ele tem prometido aqui através do Evangelho da Graça, sem duvidar, sem abandonar a fé, sem se enfraquecer na fé. É assim que se vive no reino de Deus. E se está na Bíblia, não é impossível de viver. É só a gente se esforçar e a gente consegue. Qual é a tua luta, meu irmão? Não abandone a fé. Confesse ela. Continue sendo um cristão contente. Não deixe nada travar o seu ânimo. Travar você. Amados, ter um desânimo ali, outro acolá, isso é até normal. O que não pode é você viver desanimado e deixar esse desânimo travar a sua vida. Eu até entendo, todos nós passamos por isso. Um certo desânimo repentino. Isso acontece. O que não pode acontecer é você viver desanimado. Porque o viver desanimado trava você, trava a sua felicidade, trava das coisas acontecerem. Não deixe o desânimo travar você. Seja da fé, em nome de Jesus. Determinado. A pessoa alegre que você é. Feliz que você é, em nome de Jesus. Que acorda de manhã e declara, determina e segue nessa fé em nome de Jesus. Diga, eu recebo essa palavra. Olha o que diz o Evangelho na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 7. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. O capítulo é o 5 e o verso é o 7. E diz assim, ó. Grife, marca aí. Anote também no seu caderninho de anotações, para você meditar uma vez mais depois. Visto que andamos o quê? Por fé. Diga, eu recebo essa palavra. Visto que andamos por fé, e não pelo que vemos. Não é por aquilo que se vê. É por fé que um cristão da graça tem que viver. A nossa fé, como eu falei na parte 1, não se alimenta daquilo que se vê. Ela se alimenta da palavra. Amém? Porque o que hoje se vê, amanhã desaparece, deixa de ser. A situação que hoje você está presenciando, amanhã ou depois deixa de ser abençoado. Se você vive a fé. Vejamos uma outra passagem, em Romanos, capítulo 10, verso 17. São evidências que comprovam que nós temos que viver pela fé. Romanos, capítulo 10, verso 17. E assim, a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de quem? De Cristo. Ou seja, pela palavra da graça de Deus, pela mensagem vem o bom ânimo, a confiança, a certeza, a convicção. Então, como se fortalece a fé? Ouvindo. A palavra de quem? De Deus.
Então, quando eu estou ouvindo, quando eu me coloco de acordo com o ensino do Senhor Jesus Cristo, eu estou fortalecendo a minha fé. Amém, igreja? Amém. Quando você se alimenta, a incredulidade sai. E tudo se torna possível ao que crê. É o que diz o livro histórico de Marcos, capítulo 9, verso 23. Vamos a Marcos agora. Marcos, livro histórico, capítulo 9, verso 23. Aqui fala da cura de um jovem que tinha crise de epilepsia. A medicina naquela época não estava tão avançada como nos dias atuais. E quando não se tinha um nome para dar a certas enfermidades, por não saber o que era aquilo, se falava que era um demônio. O fulano está possesso por demônio, porque não se sabia o que era. A medicina não estava avançada como nos dias atuais. Hoje nós sabemos que uma pessoa, quando cai no chão e começa a espumar pela boca, ela está tendo uma crise de epilepsia. Mas nessa época, para muitos, era um demônio, porque não se sabia o que estava acontecendo. Porém, hoje, lendo, e depois você pode ler em casa, se percebe isso. Tá certo? E veja o que diz o verso 23. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Aqui fala que tudo é possível ao que crê. Que não há nenhuma situação impossível. Amém? Amém. Agora, veja o que diz o verso seguinte. E, imediatamente, o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Me ajuda na minha falta de fé. Jesus falou: olha, tudo é possível ao que crê. E a gente vê aqui a sinceridade de um pai. Olha, eu creio, mas me ajude porque falta fé em mim. Falta determinação na minha vida. Deus, Ele pode aumentar a tua prosperidade, que há muito tempo você não tem visto uma mudança. Como também esse mesmo Deus pode abrir portas que estão fechadas por anos em sua vida. Ele pode realizar esse milagre. Mas é muito importante que você tenha essa sinceridade, esse reconhecimento na sua vida. Que Deus existe e que se você está precisando de algo ser fortalecido na sua vida, você ser sincero como esse pai. Eu estou precisando. Amém? Amém? Me ajuda nessa falta de fé. Sempre que preciso for, use a sua sinceridade. Meus irmãos, olhe para mim. Sempre que preciso for, use a sua sinceridade diante do seu Deus. Porque a graça de Deus é renúncia. A graça de Deus é humildade, verdade. Aqui não há espaço para ego, para orgulho. Se eu estou precisando, eu preciso dizer para esse Deus: me conforta nessa angústia. Conforta o meu coração, Senhor. Me ajuda a ter coragem, a ter confiança, pois está me faltando. Fortalece a minha fé, Senhor. Me dá calma nessa tribulação. Me ajuda a estar firme na graça, porque a minha carne quer me tirar daqui. Me ajude, Senhor. Então, quando você perceber isso em você, quando preciso for, fale. Seja sincero: Senhor, está faltando em mim bom ânimo. Eu estou sem coragem. Está me faltando alegria no coração. Estou sem determinação, Senhor. Está faltando confiança dentro de mim. Para eu crer nos milagres. Eu não estou crendo mais na palavra como eu
acreditava antes. Está faltando isso. O pastor Sandro prega, traz a palavra, mas eu não estou conseguindo crer mais nos milagres. Eu não estou conseguindo mais crer na palavra de Deus. Fortalece a minha fé, Senhor. Me ajuda. Vamos aproveitar esse conhecimento para fazer essa oração? Feche os seus olhos em nome do Senhor Jesus. Está servindo, tem um controle da história da sua vida. E nela você é mais que vencedor, herdeiro, abençoado, um escolhido. O amor de Deus te protege, abençoado, e nunca vai desamparar você. Diga, eu recebo essa palavra. Louve ao Senhor com suas palmas. Nunca vai desamparar você, o seu Deus, o seu Pai, o seu Senhor. Amém. Recebo você acreditando. Se você estava sem forças para acreditar, pastor, eu estava sem forças para acreditar, eu declaro você acreditando, você tendo aí convicção, esperança no seu coração. Vejamos agora o que diz a palavra do Senhor no segundo livro de Crônicas, capítulo 20, verso 20. 20 e 20. E começa assim: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto Teucar. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós moradores
de Jerusalém: crede no Senhor, vosso Deus, e estareis o quê? Seguros. O Senhor é o seu Deus? Fora desse momento que é o congregar, você tem conversado com Ele? Você crê nele? Porque se você crê, você vai ter segurança. Você vai andar seguro e não inseguro. E para eu crer em Deus, eu tenho que ter o quê? Fé. E se eu tenho essa fé, eu vou andar seguro e não inseguro. Se você se sente inseguro, você não está tendo fé no seu Senhor. Você não está crendo no que Ele diz para você. Por isso que você ultimamente tem tido essa insegurança. Agora, se você anda seguro, você está crendo. Se você, mesmo passando por uma grande tempestade, mas há uma calma, uma paz dentro de você, você está crendo. Você está vivendo isso aqui. Você vai ser recompensado, você vai ter resposta do Senhor. E segue o verso: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Mas crê nos profetas de Deus. Não é naqueles que ficam dando cambalhotas na igreja, rodopiando igual um peão. Não é pulando, se jogando no chão, não. É nos profetas de Deus. Naquele que quando prega a palavra, dá testemunho no seu espírito. Fala ao teu espírito. Bate. Você se sente bem. Você se sente alimentado, confortado pelo Espírito Santo. É nos profetas de Deus. Nos homens de Deus. Veja que nesse pequeno verso que estamos lendo, a gente percebe que está puramente aqui falando de fé. Porque eu tenho que crer. E para que eu preciso ter o quê? Fé. Diga fé. Então nós temos que ser um povo que crê em Deus e nos profetas de quem? De Deus. Naquilo que eles falam e declaram para a nossa vida. Um povo guiado por Deus e por seus pastores. Em graça nós temos que viver essas duas coisas. Nós temos que ser guiados por Deus e pelos pastores desse Deus. Nós temos que crer em Deus e nos pastores desse Deus, naquilo que eles falam para a gente, amando de Deus. Você não pode ser ignorante. Eu só creio em Deus. Não. E também nos profetas de Deus, nos homens de Deus que ministram para o nosso bem. Aí você prospera e aí você cresce espiritualmente. Tem pessoas que não crescem espiritualmente nem prosperam pela dureza de coração, pela incredulidade. Eu só creio em Deus. Para mim, Ele é a única autoridade. Deus é a autoridade máxima. Isso é algo que não se discute. Mas Ele estabeleceu uma hierarquia abaixo dele. Pastores, para cuidar do rebanho que Ele confiou. Deus me confiou você. Você é um rebanho que Deus confiou para o meu ministério. Porque você poderia estar em outra igreja e você está aqui. Então Deus confiou a sua vida ao meu ministério. Então você tem que ser uma pessoa firme. É a palavra da graça que Deus predestinou para a minha vida. E aqui é o lugar que eu tenho que estar para me alimentar dessa palavra. Tem que haver firmeza em você, como diz o Salmo 1. Uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. E você tem que ter muita paciência para esperar esse fruto, que é as promessas, que é as bênçãos que você precisa, porque senão você vai para um outro lugar. E uma árvore que é arrancada, tirada, ela começa a murchar, ela começa a secar. Por isso que tem muitas vidas infelizes aí fora, porque ela não fica num lugar, ela não permanece como ensina a palavra de Deus. Ah, não aconteceu nada aqui, eu vou para outra igreja. Aí chegando na outra igreja, não vi ainda o milagre, vou para uma outra igreja.
Ah, porque nessa outra igreja eu não fui com a cara do músico. Vou para uma outra igreja. Não gostei da esposa do pastor. Vou para outra igreja. Afinal, você está buscando a palavra ou pessoas? Então a gente tem que focar Deus e a sua palavra. E ter firmeza. Não é a palavra da graça que eu quero, e é neste lugar que eu quero aprender essa palavra. A igreja, a vida cristã em Cristo Jesus. As pessoas precisam ver firmeza em você, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, as pessoas que você evangeliza, precisa ver firmeza em você. E não uma pessoa confusa, que não sabe se fica aqui ou se vai para lá. Se as pessoas não veem isso em você, a sua evangelização não dá fruto. Se você é uma pessoa que abandona a sua fé, a sua evangelização não dá fruto. Esses dias estavam me falando de Deus, falando para eu ter força, bom ânimo. Nem na igreja está indo mais, aconteceu um problema lá no financeiro. E está até revoltado. As pessoas também esperam ver firmeza na gente. Não é só Deus, as pessoas também. Eu declaro você firme, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então você tem que ter esse entendimento. Você tem que dar ouvido ao profeta de Deus, para que você cresça, para que você prospere. Amém? E ser humilde. Eu sou dependente de Deus e do que Deus ensina através dos pastores. Humildade. Eu sou dependente de Ti, Senhor, e de tudo aquilo que os Teus servos me ensinam. Humildade é tudo para nós aqui crescermos em todas as partes da nossa vida. Humildade abençoada. Meu Deus do céu, como é difícil para alguns ser humilde e obediente a uma autoridade de Deus. Por isso perdem, não avançam, não crescem e ficam por aí, ó, igual uma folha de papel levada pelo vento, pela sua própria carne. Um dia estão aqui, outro dia estão em outro lugar. Decepcionam a família, porque a família estava vendo aquela pessoa caminhando, né? E depois já vê a pessoa em outro lugar, ou em lugar nenhum, e fica decepcionado. Não é só a sua fé, não é só a sua vida espiritual que você está estragando, mas também aquela fé que você, com o seu testemunho, com o seu procedimento, você estava construindo naquele coração. No coração daquele filho, daquela mãe, daquele marido ou daquela esposa. Então a gente tem que pensar nas pessoas, como eu penso em vocês. Eu tenho que estar aqui perseverante, firme. Eu não posso abandonar isso aqui, eu não posso retroceder, porque eu estou construindo, através da palavra de Deus, firmeza, fé em você. Como é que pode, no dia seguinte, cadê o pastor? Desanimou, desistiu. Mas como? Eu estou aqui querendo a palavra, determinando. Poxa, mas ele construiu uma fé, e ele desistiu dessa fé? Não. Eu tenho que pensar nisso, eu tenho que ter zelo nisso, você também. Seja exemplo naquilo que você fala a respeito de Deus. Seja firme em nome de Jesus. Amém. Para que aquilo que está sendo construído no coração dos seus amigos, até mesmo sem você falar, sem você perceber, alguém está admirando a beleza da sua fé. Amém. Não deixe que a sua carne decepcione essa pessoa. Tem pessoas que a fé está sendo construída dentro dela por aquilo que você fala. E já tem outras que a fé está sendo construída por admirar você. A sua garra, a sua coragem, a sua determinação. Só de ver você ser alguém determinado, isso já está construindo naquele coração uma firmeza. E talvez você nem sabe. Então, a nossa determinação, o nosso testemunho também constrói no coração das pessoas coisas boas. Você, mãe, por exemplo, teu filho te observa. Se tu é uma mãe determinada, corajosa, que enfrenta, que luta, tu está construindo algo de bom no coração do teu filho. Ele, quando estiver diante dos seus problemas, vai se lembrar de você, da garra que você tem, da determinação que você tem,
nos momentos que você chorou e Ele viu, e você secou as lágrimas, e partiu para a guerra, e foi em frente, e lutou, e Ele, puxa vida, como a minha mãe é determinada, como meu pai foi ousado, naquele período, naquele momento, olha, eu também, em nome de Jesus. Nunca se esqueça disso que eu estou falando para você hoje, em nome de Jesus. O nosso testemunho de fé constrói firmeza, bom ânimo no coração dos outros também. E às vezes, sem você perceber, você está passando força para o seu irmão. Um testemunho que você dá aqui, meu Deus do céu, anima o coração de uma pessoa. Porque se aquele coração estava borocochô, meio caidinho, né? Meio tristinho, com aquele testemunho, você está ativando novamente naquele coração a promessa. Que ele já não estava tendo força para acreditar mais. Puxa vida, se Deus fez essa maravilha na vida desse irmão, desse abençoado, eu tenho que voltar a crer, porque o meu momento, o meu dia também vai chegar, em nome de Jesus. Eu recebo essa palavra. Você não está só, meu irmão. O Deus que estamos servindo tem o controle da história da nossa vida. E Ele está nos dando a palavra que hoje nós precisamos. Não desanime, não abandone a sua fé. Abraão não abandonou, não abandone você também. Os testemunhos dos homens de Deus, de Hebreus 11, é para que você se lembre que agora é você que está aqui na terra. Amém. E o mesmo Deus também está aqui atuando. Agora é o nosso momento de viver e desfrutar do que eles desfrutaram. Agora é a nossa vez, em nome de Jesus. E eu declaro que você vai ter a melhor semana da sua vida. E nunca nos cansemos de declarar isso. Amém. E nunca desista de chamar à existência os anjos de Deus para te servir. Porque eles existem e estão aqui. E aonde quer que você estejam, vai ter anjos para te servir, em nome de Jesus. Creia nisso. Tenham todos um bom dia e uma semana de vitórias. Tchau a todos. Até a próxima reunião, em nome de Jesus. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.